Boa noite a todos, sintam-se todos bem-vindos e com certeza já acolhidos e abraçados por esta casa, pelos mentores espirituais, pelos amigos espirituais, que então mais uma vez nesta noite possamos
nessas vibrações que já sentimos no ar, quando a música nos traz e nos enleva, nos tranquiliza, nos leva para momentos mais serenos, onde nossos pensamentos se aquietam e podemos estar aqui agora, desfrutando da alegria do reencontro. Vamos então, acalentados neste momento de oração, concentrar-nos em nosso íntimo, cada um de nós, na presença de Jesus, na presença do seu amor, nos colocarmos à disposição para que recebermos o alimento espiritual, para que conseguimos aurir sentimentos melhores, que possamos então, nas nossas intenções mais íntimas de cada um de nós, podermos ser ouvidos por nossos amigos que aqui se encontram, que também estão aqui para nos auxiliar, nos apoiar nessa energia crística, que possam nossos anseios, nossos desejos encontrarem nessa energia a ressonância, para que tenhamos também um mundo de paz, um mundo de fraternidade, que cada um de nós seja acolhido em nossos desejos, ouvido em nossas aflições e nossas angústias, colocando também o nosso pensamento para os nossos irmãos, que às vezes estão ainda na retaguarda da caminhada, carentes ainda de entendimento, que todos eles também recebam essa energia amorosa, que se fortaleçam, que tenham fé, perseverança, que nunca desistam, que encontrem sempre alento na natureza, nas pessoas, nesse amor maravilhoso de Deus Pai. E assim que possamos mais uma vez aqui desfrutarmos através da nossa querida amiga Rosana, dos ensinamentos, da doutrina espírita, do legado de Jesus a todos nós, que ela possa ser amparada, abençoada, agraciada, e que possa trazer até nós a proposta que com certeza com carinho preparou, que nós tenhamos a abertura necessária para assimilarmos aquilo de que necessitamos. Que Jesus a ampare neste momento e nesta noite, Rosana. Obrigada. Rosana de Fabiana de Cristo, né, Rosana? Isso. Uma trabalhadora. E hoje nós vamos estar aqui no final, a Ana vai estar falando um pouco da mulher espírita, né? Que aqui em Cambé tem uma lei municipal que não homenageia a mulher espírita, então você já sinta-se abraçada, você está num dia especial aqui na casa. Uma boa noite. Boa noite. Que alegria estarmos aqui hoje, encontrando amigos tão queridos sempre. É uma honra, é uma alegria, é uma felicidade muito grande a gente estar aqui nessa casa, que também é nossa, né? Que a gente se sente tão acolhido, tão amparado, que é a nossa casa. Muito obrigada, eu agradeço desde já a Deus, aos bons espíritos, pela oportunidade, agradeço a Ana pelo convite, pelo carinho, né? E realmente, né, eu fiquei sabendo, eu até copiei fotinho que a Ana me mandou, né? Da divulgação do Dia da Mulher Espírita. Olha que coisa mais linda, né? Do dia, primeira quarta-feira do mês de maio, né? Então, é hoje. E claro, né, a foto da nossa querida Dona Dulce, mãezinha querida, né, e que a gente tem tanta gratidão por tudo que ela fez, não só por Cambé, né, que é o Dia da Mulher Espírita aqui em Cambé, mas não só por Cambé,
né? E serviu de exemplo por esse país afora, né? Então a nossa gratidão de todo o nosso coração que chegue até ela, com certeza ela está ligada aqui, muito ligada a essa casa, né? A todos nós, a todos esses corações que foram tocados pelo seu exemplo. E aí, falando em exemplo, hoje eu trouxe, a gente já conhece bastante a vida dela, né? E é importante a gente conhecer a vida dessas pessoas que fizeram diferença na sua passagem aqui pela Terra. Por que é importante a gente conhecer? Porque serve de incentivo para a nossa vida. Quantas vezes a gente se depara com problemas aqui na Terra, com dificuldades, e quando a gente sabe que outras pessoas passaram por esses mesmos problemas, por dificuldades, né, e conseguiram enfrentar, isso nos ajuda a enfrentar essas nossas dificuldades. E também, olhando o exemplo dessas pessoas, a gente consegue construir, ou pelo menos ajuda a gente a construir a nossa caminhada. Então é sempre importante a gente saber da vida deles, mas trazer para a nossa vida, né? E hoje, então, eu trouxe para a gente conhecer um pouquinho mais da vida dessa mulher. Que como a Dona Dulce também, né? A Dona Dulce agora aqui no Brasil, na nossa época. A Dona Amália Domingos Soler, ela viveu na Espanha no século XIX, então ela nasceu em 1835, morreu em 1909. Agora, em 29 de abril, né, seria aniversário da desencarnação dela. Ela foi mais ou menos contemporânea de Kardec, só que ela não conheceu Kardec. Ela conheceu o Espiritismo quando Kardec já tinha desencarnado, né? Mas ela foi, sim, por isso que a gente trouxe hoje a vida dela, porque ela foi exemplo de uma mulher espírita. E a gente está falando de uma época com muito mais dificuldade que hoje. Se hoje a gente já sente alguma dificuldade, imagina nessa época, em que, vou abrir um parênteses aqui, né? Em alguns lugares se duvidava que a mulher tinha alma nessa época. Se duvidava, né? Foi uma batalha aí para as mulheres provarem, né, que era, e o Espiritismo foi brilhante nisso, né? Allan Kardec foi pioneiro nisso, de dizer que todos nós somos um espírito, que ora encarnamos homem, ora encarnamos mulher. Então acaba com essa coisa, né, de que é superior aqui, o homem é superior. Não, são propostas de vida diferentes, né? Então, dependendo daquilo que eu quero aprender, dependendo daquilo que eu preciso aprender, da minha proposta de vida, eu vou encarnar alguma vez como homem, outra vez como mulher, homem ou mulher, não tem problema, né? Então, o Espiritismo acaba com essa coisa de ser um superior ao outro. Mas a vida aqui na Terra não é bem assim, né? A vida aqui na Terra, como nós, né, habitantes desse planeta, não somos ou não fomos todos espíritas sempre, não tínhamos esse conhecimento, então, sim, as mulheres precisaram lutar para mostrar, né, que tinham as mesmas possibilidades que os homens. E a Dona Amália viveu numa época em que isso era muito, muito difícil, né? Ela nasceu, então, lá na Espanha, em Sevilha, 1835, e ela tinha uma particularidade. Ela nasceu e com alguns dias de vida ela já nasceu com esse problema, né? A mãe percebeu que a menina era cega. E ela passou a vida inteira dela lutando com esse problema, né? Tem períodos da vida que ela enxergava um pouquinho mais, tem períodos da vida que ela enxergava muito mal. E olha só, ela trabalhou com duas coisas aqui, né, no período que ela viveu na Terra, que exigiam muito da visão. Ela se dedicava a costurar e a escrever, né? Imagine, nós estamos falando também de uma época em que não existia luz elétrica. Então ela, né, tinha muito mais dificuldade e, claro, não tinha os recursos da medicina que nós temos hoje.
um farmacêutico descobriu alguma maneira de melhorar, de curar a menina, né? Ela mesma diz que a mãe contava, né, na sua biografia que ela ficou curada, né? Então também a gente tem que levar em consideração uma época que a medicina não estava tão desenvolvida como hoje. E aí, então assim, olha esse panorama. Essa menina não conheceu ou não conviveu com o pai, era só ela e a mãe. E aí a gente vê duas mulheres fortes. Elas tinham uma ligação que a Amália depois vai falar, né, vai contar mais tarde, né, quando ela começou a escrever, publicar seus artigos. Ela conta que essa ligação com a mãe dela era uma ligação de outras vidas, muito forte, né? Tanto que as duas viveram unidas, muito unidas, durante 25 anos, né? Foi o tempo que viveu a mãe dela. Quando a Amália estava com 25 anos, a mãe morre. Foi um período assim muito difícil para ela, porque era uma mãe muito presente. Olha só, com 2 aninhos de idade, nós estamos falando de uma época que as meninas não tinham muita permissão para estudar, né? Não estudavam muito, né? Com 2 aninhos, o que a mãe pensou? Ela não tem pai com ela não tem irmãos, ela não vai ter quem cuide dela. Eu preciso ensinar essa menina a ter um ofício, a fazer alguma coisa. E ela começou a ensinar a menina a ler e a escrever, com 2 aninhos, e a incentivar isso, né? Incentivar a leitura e a escrita. Com 10 anos de idade, a Amália já escrevia poesias. E com 18 anos ela publica então essas poesias. Elas eram muito pobres, então viviam com muita dificuldade. Mas essa mãe procurava cuidar demais da filha e mimava mesmo. Tanto que isso também acabou sendo um problema, né? A hora que a mãe desencarnou, quem que ia cuidar dessa menina? Então, como eu falei, com 25 anos ela perde a mãe, e foi um choque, né? Foi um momento de muita dor. Então, assim, as provas na vida da Amália começaram já, né, na escolha dela dessa encarnação, uma encarnação assim, difícil, com falta de visão, né? Com essa dificuldade na vista, né? Pobreza, sem pai, a mãe desencarnando cedo. Então não foi uma encarnação fácil. Depois que ela perde a mãe, ela foi tentar encontrar amparo primeiro na família do pai, que era quem restava para ela, né? Mas ela também não conseguiu muito amparo. Nesse momento é difícil, né? É difícil quem adote, né? Quem cuide. Ela não se envolveu assim com ninguém. Ela, na biografia dela, não conta que ela nunca teve nenhum namorado, nunca se casou, né? Nunca se envolveu com ninguém. Então era ela sozinha e alguns parentes, mas esses parentes também não cuidavam dela. E olha só o que uma amiga da mãe dela disse logo que ela morreu. Eu trouxe até esse trechinho aqui para vocês verem como era, né, como era a vida da mulher naquela época. Aí a amiga da mãe dela diz assim: que farás tu no mundo? Nada de proveitoso. Tem isso também, né? No espanhol é bem direto, né? Então já fala, ó, você não vai fazer nada de proveitoso no mundo, né? Por quê? És pobre, e pobre nas piores condições, porque tua mãe te criou com os hábitos de uma grande duquesa. Ou seja, a mãe dela mimou muito essa menina, né? Então isso acabava sendo um problema. Não sabes sair na rua com uma trouxa de roupas, nem com uma cesta, nem andar mal vestida. Não podes te empregar, porque tua falta de vista te faz cometer 1000 pequenos desastres. Então ela não enxergava direito, claro, né? Como é que ela ia se virar, né? Como é que ela ia fazer alguma coisa se ela não via, né?
Os únicos parentes que tens, que são o irmão do teu pai e seus filhos, não te querem, porque as desavenças de família nunca criaram afetos. E tudo mais que farão será atender-te 3 ou 4 meses, e graças que o façam, né? E logo, o que farás? O melhor é que te consagres a Deus e evitarás muitíssimos desgostos. Essa também, gente, eu trouxe para vocês a linguagem que era da época. Isso aqui a Amália escreveu, né? Contando da vida dela. Então era um jeito poético. Ela conta depois que ela foi um poeta em outra encarnação. Então ela vinha nesse mundo da poesia, da escrita, da literatura, das letras há muito tempo, né? Por isso também essa facilidade dela começar já a aprender a ler e escrever tão pequenininha, né? Então aquilo lá, claro, foi um combinado, né? Ela com a mãe dela, o Espiritismo explica muito bem isso aí. Então assim, não foi assim nessa vida, isso aí já veio de outras vidas, já foi muito pensado antes da reencarnação delas. Então eu quis colocar esse trechinho aqui para vocês até perceberem, quem não conhece, né, nenhum escrito dela, tem muita coisa publicada, para ver como ela escrevia. Era uma linguagem assim bem poética mesmo, bem século XIX. E aí qual que era a recomendação então dessa amiga dela? Que te consagres a Deus. O que era isso nessa época? Ser freira, né? Ser freira, ir para um convento, que era a salvação de uma moça solteira, salvação, né? De uma moça solteira que não tinha família, que não sabia fazer muita coisa. O que ela ia fazer? E que oportunidade de trabalho tinha nessa época, né? Mas a Amália responde que não. Primeiro que ela tinha um problema com as religiões. Ela frequentava as religiões, ela frequentava a Igreja Católica na época com a sua mãe, mas ela não gostava. Por quê? Ela tinha uma dedicação a Deus e à religião, mas do jeito dela, onde ela achava que ela melhor encontrava Deus, na natureza. Era lá que ela gostava. Então ela tinha o hábito da oração, né? Ela tinha o hábito de conversar com Deus, mas ela dizia assim: eu não consigo encontrar Deus nos templos de pedra. Isso era dela, que não está, né? Ninguém está criticando nada, é a característica dela, né? E Deus permite que seja assim. Deus permite, cada um vai encontrar onde achar melhor, onde se sente bem, né? Onde pode ser útil, onde pode produzir. Então a recomendação tanto dessa amiga quanto da família é que ela se dedicasse à religião, que ela entrasse num convento. Imagina ela, né, que não gostava nem de frequentar a igreja, imagina ela ficar presa dentro de um convento. Não, né? Não quis. Ela recebeu também uma proposta de casamento. Então tinha um senhor lá, né, que acho que era amigo da família, meia idade e tal, rico, né, resolveria também, né, alguns problemas dela, mas não, a família queria que ela casasse com ele. Ela falou: não é isso. E o que ela fez? Então ela fez um acordo com a família de começar a costurar. Ela costurava, né, para os familiares, e aí eles davam em troca a comida dela, né, e os pequenos gastos que ela tinha, mas isso durou muito pouco. Ela foi também viver na casa de uma amiga da família, e ela disse que ela passou um ano mais ou menos na casa dessa família, dessa amiga, né, que se dizia amiga da mãe dela, né, e até ela usa uma frase que eu coloquei aqui, né, mentira, que ela disse na época: mentiras são o amor e a amizade, porque ela achava que daquela pessoa tinha amizade, tinha amor, e ela não encontrou. Então ela viveu um período muito difícil, ela não encontrou o amor na família, ela não encontrou, não conseguiu na religião, ela também não conseguiu. Com as amigas da mãe também não. Então
ela estava vivendo um período muito difícil, né? O que ela decide fazer? Lembra que ela estava em Sevilha, né? Que é no sul, lá no sul da Espanha. A capital era Madrid, já era naquela época Madrid. E ela então decide ir para a capital. Por quê? A gente sempre pensa isso, né? Vamos para uma cidade grande, que numa cidade grande geralmente tem mais oportunidades, né? E foi o que ela pensou e ela foi. E os primeiros anos lá na capital foram muito difíceis. Mais difíceis até do que o tempo que ela passou em Sevilha. Ela tentou trabalhar. Ela levou os poemas dela. E ela tentou publicar, vender esses poemas. Mas quem compra, né? Que jeito que vende poemas? Se ela não conhecia ninguém, se ela não tinha dinheiro para publicar nada. Então ela tentou escrever, tem muita coisa dela escrita, muita coisa mesmo, mas ela não conseguia viver disso. Hoje mesmo é difícil, né? A gente conhece alguém, poeta, né? Poeta que consegue viver? Não é fácil, né? Alguns conseguem sobreviver, mas é muito difícil, né? É uma área muito difícil. Imagina, naquela época, a dificuldade de publicar alguma coisa era muito grande. Ela costurou tanto, trabalhou tanto com isso, que de novo ela ficou quase cega. Eu não sei, eles não dizem, né, quem fez a biografia dela, mesmo ela não fala no nome, não sei, também não saberia dizer a doença que ela tinha nos olhos, mas parece que era assim, quanto mais ela exigia, né, quanto mais ela costurava, ela escrevia, ela lia, quanto mais ela forçava a vista, né, aqui está falando uma completa leiga, né, na medicina, quanto mais ela forçava, menos ela enxergava. Né? Tanto que quando ela conseguia consulta, orientação com algum médico, eles sempre diziam: você tem que se poupar, você tem que se poupar, né? Mas como se poupar? Quem ia sustentar, né? Ela, quem ia trazer comida para casa? Para casa até assim, que ela nem tinha onde ficar. Durante muito tempo ela morou de favor, ela morou na rua, ela morou em puxadinhos. Teve uma época, mais ou menos nessa época, que ela ficou somente com a roupa que ela tinha no corpo. Tudo ela vendeu, porque ela precisava se alimentar. Então ela ia se desfazendo do pouco que ela tinha. Trabalhou com tudo que vocês podem imaginar, fazendo comida, como mensageira, né? Até ela levava correspondência para um lado para o outro. Ela tentou fazer de tudo para conseguir se sustentar, mas não conseguia. Ela não conseguia ficar estável em algum lugar. Sempre tinha alguma dificuldade, e a maior dificuldade sempre era com a visão, porque aí ela dizia que ela se atrapalhava, que ela tropeçava, que ela não fazia as coisas direito, porque ela não enxergava, né? Então foi um período assim muito difícil. Ela pensou o que muitas pessoas pensam numa situação dessa. Ela pensou em suicídio. Diz ela que chegou até chegar perto de um rio, que ela, né, quis se jogar e acabar com a vida dela. Porque, né, até por isso que eu coloquei esse pequeno texto aqui da amiga dela, que diz: o que você vai fazer de proveitoso? Ela diz que aquilo lá ficou na cabeça dela, né? Como a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, o que a gente recomenda, o que a gente diz para as pessoas, né? Porque ninguém sabe, né, o que cada um está vivendo. Muito, muito difícil, né? Então ela chegou a pensar em tirar a própria vida. E aí ela conta depois que, sem saber, ela recebeu o auxílio da mãe dela nesse momento, né? Que ela diz que ela tinha sonhos e ela via a mãe dela com ela, pedindo para que ela não entrasse nesse caminho do desespero, né? Que ia chegar um momento que ela recebesse ajuda, que ela fosse forte, que ela aguentasse firme.
a gente tem que lembrar que ela tinha intuição de que aquilo lá fazia parte da vida dela. Ela mesma conta, né? Que era como se ela soubesse que ela tinha escolhido uma vida muito difícil, que ela não poderia fugir dessa vida, que talvez em outras encarnações ela já tivesse fugido antes, né? Escapado dessa vida. E Deus, como é Pai, como é bom, sempre dá novas oportunidades. Ela teve uma nova oportunidade e ela escolheu uma vida bem difícil, né? Bem difícil. Então, por isso que passou por tudo isso. Ela procurou as religiões. Diz ela que foi para os tempos católicos e luteranos, né? Evangélicos luteranos. O que ela buscava? Além dela buscar, claro, o alimento, geralmente já naquela época era onde se encontravam os grupos de caridade, né? E aí ela tem um capítulo da vida dela em que ela fala muito da caridade. Mas ela diz assim, dessa caridade que machuca, dessa caridade que cobra, dessa caridade que impõe, né? Então assim, em troca de um prato de comida, ela recebia das senhoras caridosas, que era assim que ela chamava, né? Às vezes ela recebia desprezo, às vezes ela recebia puxão de orelha, às vezes ela recebia, olha, você tem que frequentar o nosso templo, senão não vai ter comida. Aí que a gente fala que a gente precisa conhecer a vida dessas pessoas para quê? Para trazer para a nossa vida e ver se a gente não está fazendo a mesma coisa, se a gente não está cometendo esses erros, né? Então ela procurava esses templos buscando o alimento material, sim, mas ela buscava também o alimento espiritual. Amália sempre foi muito questionadora, muito questionadora. Ela era daquelas que quando criança, quando ia na igreja, né, era daquelas meninas que vivia levando puxão de orelha do padre. Porque perguntava muito, porque queria saber, porque não entendia. Ela dizia assim, por que ela entrava na igreja e via tanto ouro e ela olhava lá para fora, tanta gente passando fome? Dizia, por quê? Como? E cadê Deus? E ela tinha uma bronca, sabe, com Deus. Ela questionava muito, bronca no bom sentido, né? Ela falava assim, mas e aí, cadê Deus? Ela sentia Deus. Era dessas pessoas que já trazia a fé construída em outras encarnações. Isso também é muito importante a gente entender. A gente olha a vida de uma pessoa assim e fala, puxa, né? E eu que não tenho metade desses problemas, não tenho um afeto do tamanho de um grão de mostarda, como disse Jesus, e está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí lá nesse capítulo também, esse abençoado Kardec nos salvou, né? Eu digo que ele nos salvou porque ele explica para nós como construir essa fé. E ela é exatamente isso, uma construção. A gente vai fazendo, vai adquirindo essa fé raciocinada à medida que nós vamos compreendendo as leis de Deus. Compreendendo, entendendo, aceitando, colocando na nossa vida. A fé não nasce assim como uma graça, como um dom. E a Dona Amália é exemplo disso e ela conta isso, né? Que essa fé foi construída em outras vidas. E a gente olha para ela e fala, nossa, eu queria ter a fé como essa mulher tem. Sim, pode ter. Tem que construir, tem que fazer o que ela fez. Ela fez isso em outro momento, tá? Então chegou aqui, por isso que ela conseguiu programar uma encarnação com tanta dificuldade. Porque ela sabia que ia dar conta. Ela frequentou algumas religiões, como eu falei para vocês, né? Desde pequena, ela disse que ela acompanhava a mãe nas procissões e tal, mas ela não gostava. Esse ambiente de igreja, ela não gostava. Ela não gostava dos rituais, não gostava, né? Porque ela achava que
que as orações não precisavam ser públicas, que não precisavam ser decoradas, que não precisavam ser nos templos. Então, onde ela orava, onde ela gostava, como eu disse, a característica dela, né? Ela gostava de estar embaixo de uma árvore, ela gostava de estar em contato com a natureza, ela era nesses ambientes que ela sentia proximidade com Deus. Ela diz assim, era nos campos e nos bosques onde podia falar com Deus, né? Os templos lhe davam medo. E aí, percorrendo as igrejas, olha o que ela escreveu, olha o que ela questionava. Por isso que eu digo que ela vivia levando bronca, né, nas igrejas, não se criava mesmo, porque ela dizia o seguinte: esses homens tão instruídos e que, segundo dizem, estão inspirados pelo Espírito Santo, não sabem explicar o porquê destas anomalias incompreensíveis e estas injustiças sociais, apesar de repetirem que Deus é grande, bom e justo. Para onde irei para convencer-me do que necessito que me expliquem? Então ela procurava explicação principalmente para as anomalias sociais. Então dizia, por que eu nasci assim? Por que eu não tenho família? Por que eu sou tão pobre? Né? Por que todas essas dificuldades? Por que as pessoas, algumas pessoas nascem com o corpo perfeito, no sentido de ter as funções, né, tudo funcionando, e outros não? Por quê? Quem explica isso? E ela não encontrava essa explicação, mas ela achou, né? Ela achou. Aqui eu queria destacar esse momento da vida dela, que foi um momento assim de um choque muito grande. Quando ela estava em Madrid, ela recebeu, lá eles tinham um lugar que era um lugar onde se dava comida. Era uma dessas instituições de caridade que as pessoas iam lá e recebiam um prato de comida. Era como uma marmita na época. Para conseguir essa marmita, você tinha que receber uns bônus. E ela recebeu. Ela conseguiu de uma amiga, de não sei quem, ela conseguiu 100 bônus. Cada bônus dava um prato de comida. Só que tinha uma vizinha dela que também era tão pobre quanto ela. E o lugar que elas iam buscar comida era muito longe, então elas revezavam. Elas dividiam aquele prato de comida e a cada dia ia uma buscar, né? Dividiam entre elas, já não era muito, mas elas dividiam. Agora, o que eu queria contar para vocês foi aquele momento, a primeira vez que ela chegou naquele lugar, quando ela foi buscar o primeiro prato de comida dela. Eu trouxe só um pedacinho aqui, mas na biografia dela, esse é um momento assim chocante da vida dela, porque ela disse que ela chegou naquele lugar, um lugar de muita pobreza. Ela já vivia no meio de pessoas pobres, mas o que ela viu naquele lugar teve um impacto assim muito grande na vida dela e ao mesmo tempo libertador. Olha como a gente fala quando as encarnações elas são solidárias, né? Elas se encaixam. Então, aquele momento ali parece que ela resolveu, que ela chegou lá, ela viu, né, na linguagem dela, mulheres que levavam a morte na alma. Então, sabe aquelas pessoas que de tanta dificuldade pareciam que nem estavam mais vivas, né? Idosos com roupas esfarrapadas, muito pobres, vergonhosas, com vergonha. Então as pessoas assim, envergonhadas daquela situação, de estarem ali pedindo um prato de comida. E aí ela lembra da mãe, ela lembra de como ela foi criada, como a mãe cuidou dela como uma princesinha, né? Apesar de todas as dificuldades, a mãe tratou dela com tanto cuidado, com tanto carinho. E aí ela chega naquele lugar e vê aquele cenário. E ela diz assim que no momento que ela recebeu aquele primeiro prato de comida, ela diz que parece que um choque percorreu o corpo dela inteiro. Uma angústia muito grande. E o que ela sentiu naquele momento é como se ela tivesse pago
passado. E sabe que não é bem assim, né? Mas é a sensação que ela teve, como se ela tivesse naquele momento rompido com algumas coisas do passado dela. Então parece que a gente precisa, em alguns momentos da vida, que a gente passa por algumas dificuldades. Isso acontece muito a gente ouve relatos de pessoas que passam por doenças graves, depois se recuperam. Quando elas voltam, né, elas parece que voltam outra pessoa, ou um acidente, né? Então algumas coisas que acontecem na nossa vida que criam um impacto grande, às vezes é isso, é essa conexão com o nosso passado. A gente não diz que é sempre, mas pode ser. Ela tirou proveito daquilo ali, e ela conta que saiu de lá muito mais leve, né? Agradecendo a Deus. Olha só que coisa, né? Então ela sentiu aquele lugar, aquele impacto. Os problemas dela não diminuíram, ela continuou com muitos problemas, mas ela saiu de lá muito mais leve. Muito bem, como é que ela descobriu o espiritismo, né? Como é que ela conheceu? Primeiro que ela era muito perguntadeira, né? Então ela queria saber por que uns nascem ditosos, outros desgraçados, linguagem da época, tá, gente? Porque ela recebeu castigo sem ter feito mal. Então ela pensava, por que eu fui castigada desse jeito, né? Se eu não fiz mal nenhum? Aí ela ouvia que quem crê em Jesus será salvo. E ela perguntava, mas quem não conhece Jesus? E aí? Porque tem muita gente que não conhece Jesus. E aí? Né? Não vai ser salvo? Isso é justiça? Então ela tentava encontrar a resposta para tudo isso aqui, buscando a justiça de Deus. Numa das igrejas que ela frequentou, era uma igreja luterana, onde ela encontrou assim, uma espécie de família, ela foi bem acolhida, até o momento que ela começou a fazer pergunta. Quando ela começou a questionar, principalmente questionar Deus, né? Porque ela não encontrava as respostas, então ela dizia, tá, mas por que Deus permite que isso aconteça? Aí ela ouviu assim, ó: aqueles que têm a perniciosa mania de pensar e discutir não podem crer no que ensinam as religiões. Olha isso, perniciosa mania de pensar, né? Era como era tratada aquelas pessoas que não aceitavam o que as religiões davam sem questionar, né? E aí ela conheceu um médico materialista esse médico, e ele começou a tratar os olhos dela, assim, fazendo caridade mesmo, porque claro, ela não tinha condição de pagar, né? Então ela começou a fazer o tratamento com ele, e como esse tratamento era longo, e ele conversando com ela, e ela fazia essas perguntas para ele também, mas ele era materialista, ele não tinha vínculo com religião nenhum, até que um dia ele falou assim: Amália, eu acho que eu tenho a resposta para as suas perguntas. Qual é a resposta? Ele disse assim: olha, eu recebo lá em casa uma revista chamada O Critério. Era uma revista, era uma publicação da Federação Espírita Espanhola. E ele, como era médico, recebia em casa. E ele disse assim: a gente recebe aquele jornalzinho lá em casa, mas serve para nossa diversão. A gente lê aquelas histórias e a gente se diverte. Mas, né, para mim é um monte de bobagem. E quem são? Ela perguntou, né? Ele disse: quem são essas pessoas? Ele disse: são esses novos loucos, né? Que são esses espíritas, novos loucos, estão fazendo loucuras aí. Mas eu vou trazer o jornalzinho para você. Quem sabe, né? Porque ela já tinha tentado em vários lugares, não tinha encontrado nada. Ela recebe o jornalzinho, ela lê. Diz ela que leu em uma noite, ela leu tudo que podia, né? Ela descumpriu toda a recomendação dele, né? Que era para cuidar dos olhos, né? Ela leu e ela voltou na consulta seguinte e disse: olha que coisa mais engraçada, né? Que ele, um materialista de raça pura, ele proporcionou com que ela conhecesse o espiritismo e ela se tornasse espírita. Ela chegou e a primeira frase que ela disse para ele é: meu amigo, o espiritismo é a verdade. Eu encontrei as respostas do que... Isso lendo apenas um
jornalzinho, né? E aí aí ela começou a estudar o que ela podia. Ela não tinha acesso, claro, às obras de Kardec, porque ela não tinha dinheiro para comprar, mas como ela começou a frequentar a Federação Espírita Espanhola, um senhor que é importante lá do movimento espírita da época, José Maria Fernandes Colavida, ele mandou a coleção completa das obras de Kardec para ela, e aí ela não desgarrou mais. E ela disse que um dia, ela estando em casa, ela começou a sentir nos olhos como se fosse neve caindo. Lá neva, né? A gente não sabe nem como é que é isso, porque aqui não tem, né? Mas ela sentiu lá. Ela disse que sentiu nos olhos uma névoa e como se fosse algo gelado. Ela começou a ouvir vozes ao mesmo tempo. Ela correu para frente do espelho e os olhos abriram, porque ela via os olhinhos fechadinhos, né? E ela conta que os olhos abriram. E aí essas vozes diziam que ela deveria trabalhar, mas que ela deveria tomar cuidado, e que ela, a partir desse momento, ela conseguiria enxergar um pouquinho mais. E aí começou o trabalho dela na Federação Espírita Espanhola. Num instantinho ela já estava publicando poesias. Ela fez uma homenagem no aniversário de Kardec, aniversário da morte de Kardec, publicou poesias. E aí ela foi convidada para morar em Barcelona com a família de um amigo, né? A família inteira se mudaria para lá. O médico falou que naquela região seria bom para ela, e aí ela foi. Mas antes ela disse: eu não posso ir. Como que eu vou? Eu preciso costurar. E ele falou: não, você não precisa costurar. Costureiras nós temos muitas, o seu Luiz falou para ela. Agora, escritoras espíritas nós não temos. Então você vai comigo, vai com a minha família, e você vai se dedicar a escrever. Em pouco tempo ela começou a publicar os artigos dela lá em Barcelona, e um dia esse seu Luiz chegou e falou para ela assim: você vai reunir as mulheres e você vai publicar, nós vamos lançar a primeira revista espírita escrita exclusivamente por mulheres. E ela fez em seguida, primeiro, claro, achou que não ia conseguir, saiu A Luz do Porvir, né? Um dos primeiros artigos, ela escreve sobre a ideia de Deus, e aí ela falava da justiça de Deus, da justiça divina, segundo o Espiritismo. Nós estamos falando de uma época em que a religião mandava. O que aconteceu? Publicou o primeiro periódico, né? Primeira revista, e já entrou de castigo, né? Foi censurada, e ela ficou de castigo por 42 semanas, mas já no mês seguinte ela mudou o nome, deu uma mexida lá nos artigos e publicou O Eco da Verdade. E aí foram muitos anos, né? Então a gente tem muitos artigos dela publicados, foram muitos e muitos anos a Dona Maria escrevendo, falando da justiça de Deus, levando consolo para aqueles que sofrem, acolhendo as mulheres. Por isso hoje, né, essa nossa homenagem, trazer a vida dela é tão importante nesse dia aqui, porque ela realmente fez muita diferença para aquela época. Lembra que eu falei do senhor José Maria Fernandes Colavida, que mandou a coleção completa das obras de Kardec para ela? Ele morava em Barcelona também, e então ele se tornou meio que o pai dela, né? Um mestre dela. Então ele ajudava, eles conviveram por muito tempo. Ele ficou doente, já era muito velhinho, e ele morreu. Ela percebe o momento da morte dele, ela conta que ela viu o momento da desencarnação dele mesmo. Quando chegou a notícia, ela já sabia. Nessa época, as mulheres eram proibidas em Barcelona, eram proibidas de acompanhar enterro.
não podia. Só os homens podiam ir. E ela falava, como que eu não vou? Como que eu não vou no enterro, no velório do meu mestre, né? E aí o que ela fez? Quietinha, do jeito dela, né? Aquela senhorinha, ela reuniu as mulheres amigas dela, falou, nós vamos. E foi. E ela foi. E aí o interessante é que ela encorajou, porque as pessoas achavam um absurdo, né? Imagina os familiares, né? Desencarnou seu pai, faleceu seu pai, você não pode ir, as mulheres não podiam sair na rua acompanhar os velórios dos familiares de ninguém, né? Então ela quebrou isso também, porque as pessoas gostaram muito da atitude dela, acompanharam o velório. E ela não só acompanhou o velório, como ela discursou lá no cemitério. Ela escreveu um poema de gratidão a esse amigo, né? E ela discursou lá no cemitério. Então, a Dona Amália, ela ajudou não só aquelas pessoas que na época eram espíritas, e hoje, né, até hoje que a gente lê os escritos dela, são cheios de tanto consolo, mas a sociedade em si também, as mulheres daquela época, e não só as mulheres, né, a toda a sociedade, porque quando a gente tem uma sociedade igualitária, justa, todos nós vivemos melhor. Para terminar, só queria dizer que ela teve durante muito tempo, alguns meses, um debate muito grande, né, com o sacerdote. Ficou muito famoso isso na época, um debate muito interessante, de discussões sobre Deus, sobre a justiça divina, sobre o consolo que levam as religiões, com um sacerdote da época. A Dona Amália também, ela é conhecida aqui no Brasil, principalmente pela publicação do livro Memórias de um Padre Germano, né? Então, a gente poderia também ficar aqui falando mais uma hora, pelo menos, sobre esse livro. Quem não leu, quem não conhece, né? Que fica aqui uma recomendação desse livro, que conta a história desse sacerdote. Uma história muito bonita e de uma construção assim dos dois também, de uma construção de uma fé que traz de verdade o consolo que nós precisamos para enfrentar as dificuldades que a gente vive aqui na Terra. Então fica aqui essa pequena homenagem, muito pequena mesmo, pelo tanto que ela fez, pelo tanto que ela publicou, por tudo, pelo exemplo dela, pela dificuldade toda que ela passou, e mesmo assim ela enfrentou tudo isso com uma grandeza de alma. Então fica aqui, nesse Dia da Mulher Espírita, em Cambé, fica a nossa pequena homenagem a essas duas mulheres, né, a Dona Amália, a Dona Dulce, e aí nós estendemos a todos, né, que encontram o consolo nessa doutrina que é tão linda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e muito grata por tudo. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos a Rosana, com certeza. Eu só lembrei, assim, a gente vai refletindo muitas coisas e me veio muito a imagem de Jesus, como você falou tanto, né, que a Amália quebrou tantos paradigmas para a época, né, que fortaleza, né, para desafiar momentos difíceis, ela encarou, e aí me remeteu muito à imagem de Jesus, que para a época ele quebrou tantos paradigmas e transformou a vida de muitas mulheres com quem ele conviveu. Que nós tenhamos então em nossos corações sempre, né, essas imagens, esses exemplos que arrastam, né, que nos elevam, que dão testemunho de que realmente vale a pena acreditarmos em Deus maior, em Deus Pai justo, misericordioso sempre. Obrigada, Rosana, que Deus ampare e recompense. Então vamos continuar agora com o momento do passe, que possamos permanecer aqui
vibrando, né, em oração, sempre com o pensamento equilibrado, colocando também as nossas intenções para pessoas, situações, aquilo que o coração estiver pedindo. Então, que possam se dirigir à Câmara de Passe, nossos colaboradores, médios, na água. Obrigada.
faz lembrar você. Encontrei no meu caminho um suave peregrino, e olhar terno e brilhante, da cor do céu profundo, os meus olhos choraram tanto de alegria, e brilharam no meu pranto como pérolas de luz. Eu ouvi a sua voz lá no alto da montanha, quando a brisa acariciava os seus lindos cabelos, e o sol colorindo a natureza derramava a saudade no meu mundo de tristeza. Quem é esse peregrino que surgiu no meu caminho, transformando a minha vida em sonhos de amor e paz, e saudades do vinde a mim da Galileia? Minha vida após vidas tem saudades desse alguém. A minha alma comovida, contemplando o passado, no transporte de amor e luz pelos caminhos, escutou na voz do vento: esse homem é Jesus. É Jesus. É Jesus. Boa noite a todos. Chegamos ao término de mais uma reunião e hoje, como a Rosana, a Vânia já tinha falado, é um dia muito importante. Essa data foi com carinho feita pelo seu Hugo, né? Ele quis homenagear as mulheres espíritas. Então, em Cambé, toda primeira quarta-feira do mês de maio é comemorado, então, o Dia da Mulher Espírita. Eu peço mil desculpas que eu estou emocionada. Eu estou me sentindo meio Eurípides, sabe? Estava cantando a música, me lembrei do Eurípides, que o Eurípides ele tinha muita maneira de elogiar a gente sem nos elevar, mas ele sempre elogiava a todos, e eu estava lembrando dele. Então, nessa noite, é uma data importante, como eu já disse, só que assim, pra gente é complicado a gente escolher quem homenagear, porque a gente sabe que nós, mulheres, temos muitas coisas para fazer e sempre a gente tenta deixar dar um jeitinho. E nós temos trabalhadoras aqui na nossa casa tão antigas que quanto
tempo faz parte, seja da costura, seja do trabalho da sacola, seja apenas aplicando o passe ou enchendo os copinhos de água. Nós sabemos a dificuldade e o esforço que cada uma delas fazem para estar aqui todas as noites fazendo a diferença. Então, a casa agradece de coração a todos vocês. A Rosana, esqueci de comentar sobre a Rosana, gente. Ela falou da Amália. A Rosana, ela traduziu 3 livros da Amália. Um só, o primeiro 3, desculpa. Caminhos de Luz. Caminhos de Luz. A Luz do Caminho, desculpa. Ela traduziu o livro da Amália e ela também tem um livro chamado Kardec para as Mulheres. Então, como a Rosana, várias outras estão aqui no anonimato, cuidando, fazendo a diferença. Em especial, o que nós colocamos na foto foi a Dona Dulce, porque eu acho que ela é a primeira mulher espírita aqui em Cambé, né? Que, olha, cuidar de 400 crianças. Ontem eu comentava com as meninas, hoje, essa manhã eu comentava que eu tive um probleminha ontem com o Felipe, de birra. Imagina a Dona Dulce com 400 meninas. E ela deu conta com muito amor e carinho, e todas essas meninas estão aqui hoje. Então, nessa noite, como realmente é difícil escolher uma para homenagear, nós trouxemos chocolates para as mulheres, que é uma simples lembrança, lembrando que vocês merecem muito mais. E nós trouxemos também, para uma no meio de tantas outras, uma flor, que é para Maria José. Nós sabemos que ela dedica essa casa como ninguém. Você pode ir na casa dela, bater aqui do lado, de madrugada. Ela vai lá, ela atende, seja para dar alimento, para dar passe. Ela está anos aqui fazendo um trabalho de formiguinha. Então, nesta noite, a Maria José, para quem não conhece, ela foi a primeira criança a chegar no lar infantil. Então, nessa noite, eu quero te entregar, Zeca, como uma simples forma de agradecimento. A flor. Em nome da casa, para que você nunca pare de trabalhar, que continue trabalhando mais e mais e mais. Obrigada. Um feliz Dia da Mulher Espírita para todas as mulheres. E nós vamos encerrando o trabalho de quarta-feira à noite, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, carinho, perdão, amor para com toda a criação, a Jesus, nosso divino amado Mestre, aos bons espíritos, mentores amigos, anjos da guarda. Nossa gratidão por estarmos aqui, estudando o Evangelho, aprendendo com Jesus. Se Ele nos permite pedir, pedimos por toda a humanidade, essa humanidade sofrida, que ainda não aprendeu as práticas do Evangelho, mas que Deus possa nos abençoar, nos dando força, coragem, disposição, para continuarmos a nossa evolução. Pedir pelos nossos parentes, nossos amigos, familiares, companheiros de trabalho, a todos os nossos inimigos, encarnados e desencarnados, a todos indistintamente. Que Deus possa nos proteger e nos amparar sempre. E está chegando também o Dia das Mães, e nós gostaríamos também de fazer uma homenagem às mães, né, que também tem muita luz no coração, que nos envolve, nos protege, nos ampara. E antes de eu gostaria de declamar uma poesia do Dia das Mães,
Mas antes de declamar a poesia, eu gostaria de fazer umas considerações. Que André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, e quando ele entra em prece, ele é imediatamente recolhido na colônia Nosso Lar. E lá ele fica em tratamento, começa a estudar, aí ele começa a trabalhar com as equipes espirituais em socorro aos espíritos, aos encarnados. E certa vez ele estava num acontecimento que 2 espíritos com ódio um do outro, e ele vai para ajudar e ele não consegue. E ele, que tinha a mente de um cientista, que era um médico, ele diz: naquele momento a minha inteligência era como um troféu numa estante. Para aquela situação eu não conseguia resolver o problema, não tinha capacidade. Mas naquele instante aparecem 2 mães daqueles espíritos e os abraçam, envolvendo em acalento, em carinho, em amor. E eles começam a se acalmar. E se equilibrar e a chorar, emocionados com a presença das mães. E naquele instante começa ali um novo processo reencarnatório para aqueles espíritos, graças àquelas mães. A gente vê muito isso nas reunião mediúnica, né? Às vezes o espírito endurecido, aí eles começam a entrar numa vibração melhor, eles começam a sentir a presença das mães, eles se emocionam e amolecem o coração. Então as mães são realmente luzes para o nosso coração. Outra consideração que eu gostaria de falar também é que quando eu era adolescente, eu era revoltado, eu era meio revoltado. E eu chegava para minha mãe e falava assim: eu não pedi para nascer. E estudando a doutrina do Evangelho, a gente chega à compreensão que realmente ninguém, mas ninguém pediu para nascer. Implorou, tamanha dificuldade nossa no plano espiritual, com lama até o pescoço lá no umbral. Pedimos pelo amor de Deus, nos dê um corpo físico para retornar ao plano físico, continuar a nossa evolução. E é tão importante isso, a gente agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, tendo um corpo físico, embora as dificuldades que a gente passa, a gente tem que sempre agradecer, ter resignação, coragem para continuar lutando, porque a fila para reencarnar é muito grande. Se existe 8 bilhões de espíritos encarnados, desencarnados tem 3 vezes o número maior, 24 bilhões de espíritos esperando a chance de uma nova reencarnação. E a gente não sabe quando que a gente vai estar aqui, se vai estar aqui novamente aqui na Terra. Então agradecemos muito a Deus. E outra consideração também que o Chico falava muito é que ele beijaria os pés das mães desses filhos especiais, tamanha grandeza dessas mães, a luz que elas têm. E para homenagear as mães, eu trouxe uma poesia titulada A Mãe, de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Que todos possam lembrar de suas mães, aquelas que estão no plano espiritual. Com certeza elas estão aqui dando um abraço nos filhos, nas filhas, relembrando esse carinho, o amor, acalentando nossos corações. E a poesia diz assim, em homenagem a todas as mães: procurei ansiosamente um símbolo de amor de Deus no mundo, carinho permanente, amor que nada mais pedisse à vida a fim de estar contente, que o dom de ser de amor sublimado e profundo. Vi o sol trabalhando sem cansaço, doando-se sem pausa alto e bendito, o astro imenso porém media espaço, de maneira a brilhar nas telas do infinito. Julguei achar na fonte esse traço perfeito, fitando-lhe a corrente a servir sem parar, mas a fonte exigia a hospedagem do leito, a fim de prosseguir à procura do mar.
Fui a árvore amiga e anotei da lição. Com quanto se entregar tanto aos bons quanto aos brutos, precisava de defesa e vínculo no chão, ao fornecer sem paga a riqueza dos frutos. Vi a abelha no fava pedir mel às flores, nuvens para servir solicitando alturas, escolas em função buscando professores, e o lar para ser lar exigindo estruturas. Toda a força do bem que ao bem se entrega, em bondade constante e contínua grandeza, assegura-se e vive, auxilia e prossegue, algo requisitando ao mundo e à natureza. Em ti unicamente, minha querida, encontro o amor que nasce e cresce em suma, no sacrifício puro acalentando a vida, sem reclamar da terra coisa alguma. Eis porque, sobre todo amor que existe, as mães são guias, anjos, sirineus, cujo brilho por si só nos protege e persiste em ser somente amor no excelso amor de Deus. Estrela, Deus te guarde no teu fulgor celeste. Agradeço-te a luz, o carinho e o perdão. Bendita sejas, Mãe, porque me deste a presença de Deus no coração. Que todas as mães desse universo infinito possam ser abraçadas, acalentadas por Deus no seu amor imenso. Que Jesus nos abençoe.